A gente tem a possibilidade do acordo União Europeia-Mercosul e também tem lá o Fundo das Florestas para arrecadar dinheiro. Vamos trazer aqui então para a bancada e para o Américo esses assuntos. Eu vou começar então com o Américo Martins para já fazer um gancho direto com a fala do Macron e na sequência nós chegamos aqui no nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. E aí, Américo, o que a COP30 pode ajudar a desenrolar esse acordo tão importante para o Mercosul? Bom dia. Olá, Elisa, muito bom dia para você, para os colegas aí da CNN, para todo mundo que está nos acompanhando. Em primeiro lugar, Elisa, eu queria registrar que essa fala do Macron muda muito a posição do governo francês em relação ao que ele vinha falando. Então, ele mudou drasticamente de posição. Ele vinha falando, inclusive disse isso em outras COPs. Na COP em Dubai, por exemplo, ele deu uma entrevista praticamente ao lado do presidente Lula dizendo que não iria ter acordo com o Mercosul e agora, 2 COPs depois, ele muda completamente a sua posição, dizendo que agora, com as salvaguardas que a União Europeia pretende oferecer aos agricultores franceses, que ele poderia eventualmente aceitar esse acordo. É uma mudança bastante sensível aí da posição do governo francês. E a COP certamente ajuda nesse sentido, porque a grande desculpa, vamos colocar assim, o grande objetivo ali, a grande objeção que a França, os agricultores franceses e de outros países na Europa têm contra o acordo de livre comércio é com relação às regras ambientais. As regras ambientais para os agricultores franceses, poloneses, europeus, são em geral mais duras, ou pelo menos eles acreditam que sejam mais duras, do que aquelas regras que são impostas aos países do Mercosul. Claro que isso, no final das contas, é basicamente, como eu disse, uma desculpa, porque o que eles estão interessados é em proteger o mercado deles. Os europeus querem defender os seus agricultores e temem muito a disputa comercial com o agronegócio do Mercosul, especialmente o agronegócio brasileiro, que é muito competitivo. Mas nesse clima de COP, nessas garantias que a União Europeia deve dar ao Mercosul e nessa força-tarefa aí que o governo brasileiro está fazendo, o governo brasileiro e outros governos do Mercosul, mas muito Brasília, para convencer os europeus a aprovar esse negócio, é muito possível que o acordo de fato saia. E a COP ajuda nesse sentido. Quanto mais a COP for bem sucedida em questão da defesa do meio ambiente, quanto mais o governo brasileiro se posicionar em relação a isso, como o presidente Lula já fez ontem, inclusive, em primeiro lugar, naquele discurso de abertura, depois no discurso com relação ao Fundo das Florestas, quanto mais o Brasil se posicionar nesse sentido, mais ele enfraquece essas resistências. É claro que a questão das salvaguardas que a Europa pretende dar aos seus agricultores é fundamental nisso, mas o Brasil tem se esforçado diplomaticamente muito nesses 2 campos, tanto na questão ambiental, apesar de todas as dúvidas que temos aí, por exemplo, com relação à liberação para a Petrobras explorar petróleo na margem equatorial e vários problemas ambientais que o Brasil tem, quanto mais se posicionar com relação a isso, melhor, e o governo brasileiro tem dado prioridade a isso e também ao acordo com o Mercosul. Então, as duas questões são relativamente ligadas. Agora, o que me chama muito a atenção é como o presidente Emmanuel Macron mudou de posição. Isso dá claramente a esperança de que esse acordo possa sim ser aprovado e ele deveria ser utilizado também para o próprio Mercosul reforçar as suas políticas ambientais, Elisa.